todo o nosso momento possa transcorrer em uma sintonia de paz e equilíbrio. Hoje nós temos como convidado palestrante o nosso irmão Jefferson Vasques, de São Paulo, a plateia, e que vem nos prestigiar, doando seu tempo nesse trabalho da comunidade. Mas vamos fazer primeiro a nossa preparação. Convidamos o nosso irmão Isabel para fazer a mensagem preparatória. Meus irmãos, boa noite. O livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem da noite de hoje é correções. Se suportais a correção, Deus os tratará como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrija. Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelador amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repete o aguilhão salvador, mergulha na noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerte ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastando-se da providência divina, e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo-Poderoso, Todo Misericordioso, reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e fundamentados nas amarguras experiências de ordem, aplicam as graças da vida superior, com vistas ao amanhã. Não se esqueça de que o mal não pode oferecer reedificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcança o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Que a paz de Jesus esteja com todos. Agora vamos fechar os nossos olhos e levar o pensamento de Jesus, pedindo que o teu amor resplandece sobre o nosso coração, sobre todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, que possamos absorver a lição da noite de hoje, com esperança e com miséria. Que Jesus permaneça conosco, nos harmonizando e nos iluminando, que assim seja. Agora a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Item 9, o barqueiro que atrava o mundo. Porque vedes o barqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai tirar o arqueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5. O defeito da humanidade é ver o mal no outro antes de ver o que está em nós. Para se julgar a si mesmo, seria preciso poder se olhar no espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si, se considerar como outra pessoa e se perguntar: que pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular seus próprios defeitos, tanto moral quanto físico.
Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é o contrassenso, uma vez que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, um homem bastante vão para crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter, ao mesmo tempo, bastante abnegação para fazer ressaltar em outro o bem que poderia recompensar, em lugar do mal que poderia alcançar. Se o orgulho é pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontremos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Por isso, Jesus se dedicou a combater com o principal obstáculo ao progresso. Que Jesus nos ilumine. Passamos agora a palavra ao nosso irmão Jefferson, que ficará conosco até às 8h20. Jesus ilumine, Senhor. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em cada coração que aqui está conosco, nos meios digitais, nos meios presenciais. É sempre um prazer enorme aqui estar junto aos queridos irmãos da União Espírita. Quero, antes de mais nada, dar meus parabéns atrasados para a querida Josenilde, pelo aniversário que fez há 2 dias atrás. Um forte abraço no seu coração. Que os amigos espirituais continuem lhe amparando, lhe fortalecendo, a fim de que você possa compartilhar um pouquinho mais dessa luz, sempre mais e mais que você tem conosco, com nossos corações. Meus queridos irmãos, é nessa paz, nesse clima de leveza, de felicidade, porque falar da Boa Nova é falar de rumos, horizontes mais amplos, mais leves, mais felizes. Portanto, falar de Jesus é falar da vida, do nosso vir a ser. E será então nesta noite que iremos trabalhar a temática do renascimento em Cristo. Jesus, ele era e é, por assim dizer, mas sobretudo naquela época, no corpo carnal, um indivíduo singular. Um espírito o magnetismo diferenciado, cuja sabedoria jamais vista, ecoava por toda a Galileia. De modo que as pessoas indagavam: que homem é esse que levanta aqueles que não andam, que acorda aqueles que dormem, que cicatriza as feridas do coração, que faz cegos voltarem a ver, que caminha sobre as águas, que multiplica pães, que transforma a água em vinho, mas que, sobretudo, que acolhe a todos os indivíduos com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Que homem é esse? Era a indagação que permeava por toda a Galileia. As lições de Jesus eram, por assim dizer, a fonte da água viva que sanava a sede e que sana também a nossa sede, que por vezes trazemos e que por vezes colocamos em coisas puramente exteriores. Os nossos vazios. E Jesus ofertava e oferta esta água, Jesus ofertou e oferta este pão espiritual. E seria então naquela noite memorável, como nos narra João em seu evangelho, naquela noite memorável que Jesus estaria ali conversando com Nicodemos. Nicodemos, que era um rabino, um doutor da lei, com intelecto poderoso, muito respeitado pelo Sinédrio, figura que era uma personalidade, uma figura que o povo judeu respeitava. E seria essa figura, esse personagem, nessa grande epopeia evangélica, queria estar ali naquela noite, em especial, junto a Jesus, e 2 apóstolos acompanharam, sendo um desses João, porque ele narra este feito em seu evangelho.
Então, Jesus ali estaria com Nicodemos, doutor do Sinédrio, estabelecendo um diálogo para com ele e também trazendo verdades a ele e a todos nós. E uma destas verdades que foi assinalada pelo Mestre Jesus foi que, olha, Nicodemos, é preciso renascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos, doutor da lei, que interpretava a lei como ninguém, não conseguiu compreender o que Jesus estava querendo lhe dizer. Esse renascimento deu um nó na cabeça de Nicodemos. Então, no primeiro momento, esse renascimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, a gente vai entender que ele se efetua e que ele se perpetua por intermédio da lei de reencarnação. Então, a gente troca os corpos, mas a essência, o espírito, continua o mesmo. É claro que se modificando de vida em vida, experiência pós-experiência. A reencarnação, estar na carne novamente, é uma possibilidade de nos melhorarmos, é uma possibilidade não somente de quitarmos dívidas, mas, sobretudo, de progredirmos, sobretudo, de sermos felizes. Não reencarnamos, como por vezes pensamos, para sofrer. Reencarnamos para sanar as causas que nos fazem sofrer, porque a reencarnação é a lei bendita do recomeço. Então, esse primeiro renascimento que toda criatura faz e refaz na trama dos séculos é substancial para o progresso. Mas há muitas pessoas que renascem, reencarnam, mas que não renascem, por assim dizer. Olha lá, gente. Então, há pessoas que reencarnam, retornam novamente a essa roupagem, com inúmeras tarefas, com inúmeras pontes a serem construídas em direção a outros corações, mas que não renascem para a vida, que não renascem para os propósitos divinos, para os propósitos maiores de Deus em sua vida, que não renascem para o Evangelho do Cristo. Não renascem, portanto, em Cristo. Então, há pessoas que vagam pelo mundo, estão sobrevivendo, ao invés de imprimir na vida a sua essência, ao invés de existir, porque ainda estão presas puramente ao superficial, assim como Nicodemos. Nicodemos, neste diálogo, que aliás vai ser aprofundado por Humberto de Campos na obra Boa Nova, que se encontra na lavra do sempre amado Chico Xavier, e que está lá também na Casa Máter da Doutrina Espírita, a Federação Espírita Brasileira. Lá no capítulo 14 desta obra, que vai narrar este diálogo entre Nicodemos e Jesus, uma coisa interessante é que Jesus, frente àquele vazio que ficou dentro de Nicodemos, aquelas indagações, aquelas dúvidas que Nicodemos nem sequer conseguia entender, porque Jesus estava falando de uma lei espiritual e biológica, e Nicodemos não entendeu aquilo. E aí Jesus, olhando aquilo, fitando, Nicodemos dirá ao mestre: olha, eu interpreto a lei. Me diga, mestre. Olha o respeito de Nicodemos com Jesus, que coisa bonita. Coisa muito rara que vinha daquela época dos doutores da lei para com Jesus. E Nicodemos, com todo Nicodemos, ele seguia já Jesus. Ele acreditava que Jesus era um enviado superior de Deus aos homens. É claro que ele acreditava, ele viu prodígios inúmeros. Mas ele ainda não estava preparado naquele momento para receber a mensagem do Cristo, porque, como ele diz para Jesus, eu interpreto a lei. Mas me diga, mestre, como faço para entrar no reino de Deus? E aí Jesus
chama a atenção de Nicodemos no que tange a seguinte fala dele. Dissestes bem, tu interpretas, mas é preciso, antes de interpretar, sentir. Então, Nicodemos, ele tinha um excesso de informação dentro dele. Ele tinha um excesso de informação, profundo conhecedor das leis mosaicas. Mas só que ele só se prendia ao racional. É assim que funciona, né? Eles interpretam a lei. Então, chega um rabino, coloca uma interpretação. Chega outro rabino, coloca outra interpretação. Chega outro rabino, e assim vai indo, vai colocando. Quando se vê, o espírito daquele texto está perdido. Então, Nicodemos estava preso à letra. Nicodemos estava vazio. Eu fiz uma live recentemente e abordei essa ideia do vazio. Porque, por vezes, nós pensamos que o vazio é a ausência de algo. É claro que, em um sentido geral, uma alma vazia é uma alma sem amor, sem ideais elevados. Mas, por vezes, uma alma está vazia, mas está cheia de coisas sem valor. Portanto, estar vazio é, por vezes, estar cheio de coisas que não têm valor. Portanto, nós estamos vazios. Cheio de conhecimentos, de saberes, de crenças, de achismos, de tolas vaidades que não têm valor, que não nos edificam, que não nos fazem ascender em direção a Deus. Então, Nicodemos estava preso à interpretação, mas não ao ato de sentir. E para sentir o Evangelho, para sentir as lições, meus queridos irmãos que aqui estão conosco, é necessário experienciar, é necessário permitir-se vivê-los. Tem um amigo aqui em Taubaté que ele fala o seguinte: Jefferson, treino é treino, jogo é jogo. Então a gente está aqui, vocês me assistindo, eu lendo livros, os senhores estudando, e nós aqui aprendendo juntos. Mas quando chega na hora do jogo, é preciso colocar em prática o que a gente vem treinando, vem estudando, vem refletindo, as instruções que estamos bebendo. Porque se essa instrução me serve apenas como instrumento de vaidade, é preciso repensar, porque às vezes a gente está seguindo o caminho daquele sacerdote da parábola do bom samaritano. O sacerdote que é o conhecedor da lei, que é, por assim dizer, na sociedade judaica, o intermediário entre os homens, portanto, o medianeiro, por assim dizer, dos desejos superiores aos homens. É ele que executa também rituais de todas as formas que estão vinculados à cultura judaica. Então, ele era um homem que tem um conhecimento, mas ele passa e vê aquele homem, como nos conta a parábola do bom samaritano, que estava semi-morto na beira do caminho, porque assaltantes o deixaram assim. Ele passa, mas aquele intelecto, toda aquela instrução que ele tinha, não é capaz de lhe tocar o coração, de lhe sensibilizar a alma, de fazer com que ele se conectasse com aquele indivíduo que estava semi-morto, ensanguentado, não conseguia se movimentar, na beira do caminho, do outro lado da estrada. Ele nem sequer parou, ele nem sequer olhou. Então, o problema de Nicodemos foi isso. Ele estava com Jesus, mas não estava ainda preparado para renascer em Cristo, para caminhar com Jesus. Porque ele ainda estava preso muito ao campo do racional. E ainda havia dificuldades para descer no campo sentimental. Porque experienciar um ensinamento do Cristo foi como foi dito aqui. Vou retornar a dizer, é viver. Então, somos convocados, por exemplo, saímos de uma palestra sobre perdão,
E ali, logo adiante, ou no outro dia, um parente ou um amigo nos faz algo. Então, somos convocados a experienciar, a sentir aqueles ensinamentos que temos dentro de nós, que nos remetem ao perdão. E é essa experiência entre razão e sentimento que transforma a criatura. Por isso que o Espírito da Verdade nos ensinou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é, meus irmãos? A nós espíritas ele disse assim: amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos personagens nesta grande epopeia, como aqui foi dito, essa epopeia do Evangelho, esse poema de luz e de amor. Personagens que estavam com Cristo, que tiveram contato com Cristo, mas que não renasceram. Então, no primeiro momento, nós vamos trazer aqui 4 personagens, sendo que um destes renasceu, outros 3 não. O primeiro já foi aqui trazido, foi Nicodemos. Ele não renasceu. Por quê? Porque a lei que ele tinha, as lições, não era capaz de descer centímetros abaixo em direção do coração. Você vê, gente, o homem moderno rompeu a barreira dos céus, viajou para a lua, mas ainda possui uma dificuldade para viajar para dentro de si mesmo, para deixar que esse intelecto desça centímetros abaixo ao coração, que simboliza o sentimento, que simboliza o amor. Por isso que é importante trabalharmos esta perspectiva. Se estamos em uma posição de Nicodemos, porque se estamos, o renascimento em Cristo não se efetua. Que é esse excesso de interpretação e essa escassez de vivência. E a vivência nos convida no lar, no centro espírita, na rua, em qualquer local. Quando não, nós adotamos por vezes também, olha que interessante, uma postura pilatiana para conosco e com outras pessoas que estão ao nosso redor. Aliás, esse termo eu até falei para o meu querido amigo Luciano Klein, um forte abraço, um beijo, Luciano, que ele trouxe em uma live que pude ter a honra de estar junto dele, ele trouxe aquele momento crucial de Pilatos junto com Jesus. Pilatos sabia que Jesus era um homem justo. Que crime que Jesus cometeu? Amar? Amparar? Instruir? Dar luz aos cegos? Que crime? Não havia crime. Mas poderosos da época se amedrontaram com a grandiosidade daquela mensagem que ele era portador. E aí Jesus, frente a Pilatos escutando que o reino dele não era daquele mundo, Pilatos já entendendo que o reino dele transcendia aquela matéria. E depois Cláudia, esposa de Pilatos, isso é narrado nas escrituras evangélicas, fora durante o sono alertada por espíritos que aquele espírito era um homem justo. E ela narra isso a Pilatos, e Pilatos mesmo assim condena, é conivente com aquela multidão. Condena aquele justo a parar de braços abertos na cruz. No primeiro momento, coloca um castigo e permite que aquele ser que nada tinha feito fosse chicoteado e depois pregado de braços abertos na cruz. Então, por vezes, trazendo para a nossa atualidade, olha só, gente, imaginem os senhores. Pilatos estava frente a frente com Jesus. Imaginem vocês o que é estar aqui, ó, frente a frente, com Cristo. E mesmo assim, abdicar de tudo isso, lavar as mãos, jogar ao léu esta oportunidade, ficar com os seus desejos,
com os seus achismos. Não abdicar do poder. Porque aquele diálogo entre Jesus e Pilatos era o diálogo do amor com poder. Poder, Nicodemos, poder terreno. Jesus, o amor. E o amor venceu. 3 dias após a crucificação, a gente percebe que o amor venceu. O amor é a própria vida numa direção mais ampla. A morte não é capaz de barrá-lo. A morte, ela apenas desvenda a alma ao espírito viajor, a sua verdadeira realidade. Enquanto que um ser imortal que é. Então, Jesus, nesta passagem de Jesus com Pilatos, vemos essa postura de lavar as mãos. E, por vezes, essa postura de lavar as mãos perante os nossos equívocos íntimos. Como aqui foi lido essa mensagem, né? Por vezes lavamos as mãos, como? Olhando o argueiro que está no olho do outro, um pequeno cisco, e fugindo das traves, ou seja, de algo bem maior, de um conjunto de imperfeições que habitam em nós. Lavamos as mãos, por vezes, diante os nossos deslizes, diante as nossas adulterações, das nossas, por assim dizer, às vezes que pervertemos a palavra do Cristo para utilizá-la ao nosso favor, para utilizar, para defender um ponto de vista centrado em nós. Quantas vezes lavamos as mãos também frente a inúmeras coisas que acontecem ao nosso derredor? Por vezes a gente confunde, indulgência com conivência. Ser indulgente, a exemplo de Jesus, é acolher. Olha que interessante, não é? Acolher aquele que errou e não ao erro. Ser conivente é acolher a ambos. Por vezes a gente vê isso. Essa troca, esta inversão. E às vezes a gente acha que está sendo indulgente, ou seja, com o outro ou conosco, e a gente está sendo conivente. A fórmula crística é acolher o pecador, acolher aquele que errou, jamais ao pecado, jamais ao erro. É essa que é a fórmula crística. Então, será que estamos lavando as mãos frente a este mergulho dentro de nós? Porque sem autoconhecimento não é possível este renascimento em Jesus. Não é possível abrir as comportas da alma ao Mestre para que ele faça morada. É preciso limpar este terreno para que a semente, como nos relembra a parábola do semeador, caia em terra boa, germine, dê frutos. Porque senão essa semente morre, ela é sufocada pelos espinhos das paixões, pelas pedras de nossas imperfeições, ou às vezes ela fica na beira do caminho, nem sequer a gente a deixa entrar. Jesus está lá e eu estou aqui. Então, será que nós estamos tendo essa postura de lavar as mãos conosco, com os outros? Porque esta postura, sobretudo conosco, nos distancia do Cristo, não nos aproxima dele. Não podemos lavar as mãos frente a quem verdadeiramente somos. Joana de Ângeles vai dizer na obra O Homem Integral que este autoconhecimento, que este autodescobrimento, esse desnudamento de si é semelhante a um parto. Doloroso no começo, mas é ele que nos impele a verdadeira vida. Olha que bela metáfora de Joana. É ele que nos coloca no caminho do amor. É ele que nos coloca no caminho da felicidade, da vida em abundância. É ele que nos coloca nas trilhas da saúde. É este caminho. E aí, fato interessante, então, quando não temos uma postura de Pilatos, uma postura pilatiana, como diz Luciano, nós temos uma posição de Nicodemos ali também na nossa vida.
um excesso de interpretação de lei, interpretação dos saberes espíritas, mas uma escassez da vivência. Quando vamos para uma posição pilatiana, caímos naquilo lá, tenho esses conhecimentos, mas não quero me conhecer, quero continuar me negando, quero continuar dando vazão para o orgulho, para a minha vaidade. Então, tudo isso nos distancia do Cristo. Quando nós estamos ali nos trilhos de Judas. Gente, Judas, ou Iscariotes, esse espírito diferenciado que foi escolhido, porque os apóstolos, eles eram espíritos singulares, foram escolhidos a dedo, já estavam, desde muito antes, presentes na primeira revelação, como nos relembra Áureo, na obra Universo e Vida, que está aí dentro do catálogo da Federação Espírita Brasileira. Então, já eram espíritos que estavam ali participando dessa trama, deste grande poema de luz, que foi a primeira revelação, e depois agora retornaram para a segunda revelação, que era propriamente agora trazer a mensagem de amor, a mensagem transformadora, o evangelho imortal de Deus. Porque o evangelho, a mensagem que existe aqui, existe em outras galáxias, em outros planetas, que são levados por outros Cristos. Por isso que o evangelho de Deus foi trazido a nós segundo Jesus. Este espírito tão iluminado, esse mestre, esse amigo, este grande educador, este grande psicoterapeuta, este governador do planeta. Então, Judas estava junto dele, mas Judas ainda estava muito centrado em si. O problema de Judas foi que ele não conseguiu compreender a grandiosidade das filosofias, da filosofia transformadora que o Cristo trouxe, porque ele estava preso às filosofias terrenas. Quando Humberto de Campos narra seu encontro em Crônicas de Além Túmulo e tantas outras obras, mas quando ele vem narrar o seu encontro com Judas, que é um espírito iluminadíssimo, nem neste planeta mais ele está aqui. Mas quando ele narra, Judas narra esse pesar e explica o que aconteceu. Judas queria fazer uma revolução política. Prestemos atenção nesse momento todo calorado que se encontra o país, hein? Olha que coisa, né? Isso já aconteceu algo semelhante. Judas queria ser um revolucionário. Mas como relembra Leon Denis, em sua obra Espiritismo e Socialismo, nós não somos revolucionários, nós somos evolucionistas, evolucionários. A lei de evolução do progresso é a todos nós. Porque nem toda revolução é benéfica, nem toda revolução faz bem, mas a evolução, quando segue o seu caminho normal, o seu progresso, degrau após degrau, essa nos transforma. Por isso somos evolucionistas e não revolucionistas. E Judas queria revolucionar com a política, com a força bruta. Ele não entendeu que Jesus não iria obrar nos terrenos materiais. Jesus iria obrar na alma de cada um de nós. E aí, ele comete aquele equívoco. Ele entrega Jesus a Caifás, ao Sinédrio, e aí ele culmina quando aquela culpa o toma de uma maneira atroz, ele se mata. E às vezes a gente ainda apoia, né? Tem um dia, gente, que Judas é malhado. Isso é um absurdo. Porque por vezes a gente tem essa postura mais egoísta que Judas teve. Essa postura de se vincular mais. A gente inclusive tem que tomar um cuidado, se vincular mais a filosofias terrenas e esquecer essa filosofia transformadora que é a doutrina espírita.
A gente quer ser revolucionário e não evolucionista. A gente quer mudanças à força e não que a mudança se opere em cada um de nós com a lei do tempo, respeitando o tempo de cada criatura. Mas haveria uma pessoa. Então, nós temos 3 personagens que estavam frente a Jesus, que tiveram contato com Cristo, mas que não renasceram com ele. Não permitiram que a palavra dele fizesse morada e transformasse ele. Mas tivemos um. Na verdade, houve vários, mas eu peguei esse um. Porque Saulo de Tarso era um homem letrado. Ele era um homem letrado, culto, conhecedor profundo da lei mosaica. Ele era um rabino do Sinédrio, muito respeitado, tinha muito poder. Só que Saulo, que mais tarde se converteria em Paulo, na estrada de Damasco, Saulo era muito vinculado às coisas puramente materiais, ao poder, às filosofias terrenas. Ele era muito centrado nele. Tudo tinha que ser do jeito dele. Ele não podia ser contestado. Usava da brutalidade para ganhar espaço, para ganhar campo. Perseguiu cristãos. Participou no sentido de colocar o seu amigo Estevão lá para o apedrejamento. Mas aí, quando Paulo, em um profundo estado de dor, tinha acabado de perder Abigail, então ele queria entrar dentro da cidade de Damasco para perseguir os cristãos, para prendê-los, sobretudo Ananias. Ele estava entrando lá, ele ia em direção a Damasco para fazer isso. E aí, quando ele sobe no cavalo e tudo mais em direção a Damasco, ocorre aquele encontro memorável de Paulo. Na verdade, ele ainda era Saulo, o homem velho, de Jesus. Saulo com Jesus, esse encontro luminoso. Quando Saulo se encontra com Jesus, tamanha luz do mestre impulsiona esse indivíduo certamente para dentro dele, que ele viu a cegueira que ele estava. Ele fica cego. Mas aí Jesus encaminha aquele indivíduo, diz a ele: olha, você vai entrar na cidade e você vai ser curado por Ananias. Olha que curioso, né? Jesus apenas diz a ele: entra na cidade, que você vai ser guiado. E aí quem ia curar ele, restabelecer a visão dele, ou seja, ia ser uma extensão do amor do Cristo, era Ananias, que iria perseguir e prender. Então, já começa essa metáfora. O amor restaura a visão. Olha que lindo. O amor restaura a verdadeira visão do Espírito. É só o amor que faz com que enxerguemos verdadeiramente a vida em suas minúcias. Mas daí Saulo tem uma postura que o transformaria em Paulo de Tarso, o maior divulgador do Evangelho em direção aos gentios. Ele não se questiona, ele não cai no vitimismo, ele tão menos culpa o outro numa posição de argueiro da trave do olho, ele não lava as mãos, ele não fica na superficialidade interpretando leis e jogando textos em cima do Cristo. Ele apenas pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Gente, isso é tão lindo, isso é tão transcendente, esse gesto de humildade dele. Ele sabia de tudo que ele fez de errado. E ele queria agora se reconduzir. E aí, paulatinamente, ele foi compreendendo o que Jesus queria que ele fizesse. Era preso aqui, fugia, pregava lá, passou fome, foi perseguido.
mas sempre divulgando a boa nova, divulgando a boa nova. Nada parava esse incansável trabalhador, que foi um baluarte, foi um porto seguro do Cristo a outras nações, a outras aldeias. Então, olha que lindo. Senhor, que queres que eu faça? É essa pergunta que devemos fazer a todos nós, e a resposta estará onde? Nas páginas do Evangelho. Portanto, a vida de Paulo foi um esforço contínuo para amar a si, mas, sobretudo, para colocar no mundo o amor de Jesus, para ser a extensão desse amor. É só no amor que renascemos. É só no amor que encontramos novos caminhos, novos propósitos, novos rumos, novos horizontes. Amor que se manifesta de diversas formas: compreensão, empatia, misericórdia, compaixão, tolerância, doçura no verbo, acolhimento no falar, prontidão para ouvir sem julgar. Tudo isso é amor. Amor filial, maternal. Tudo isso são expressões do amor que vão nos conduzir ao amor incondicional, ao amor divino. Então, amar a si mesmo e amar ao próximo é o primeiro passo para esse renascimento. Executar as lições de Jesus, tentar-se, gente. A gente vai deslizar, a gente vai cair, o objetivo é levantar e prosseguir adiante. A gente vai errar em algum momento. Eu sabia o que era para ter feito, não fiz. Não há problema. De repente, anteriormente, você nem sequer tomava a consciência. E agora você toma consciência. Isso é transformador. Isso já lhe coloca em outro caminho. Em outro caminho. Então, esse renascimento em Cristo começa pela indagação: Senhor, o que queres que eu faça? E está no Evangelho. E quando nos prontificamos em renascer em Cristo, Jesus disse: olha, não se coloca remendo novo em veste velha. Ou seja, nós não iremos recomeçar, não iremos renascer, não iremos ter novos comportamentos, pensamentos e sentimentos agindo de maneiras antigas. Novos modos de pensar geram novos modos de agir e de sentir. Então é preciso modificar também as nossas ideias, nossos valores, as nossas crenças. É preciso colocar remendo novo, em veste nova. O Evangelho é esse remendo novo que vai entrando nessa veste nova que se inicia dentro de nós, no nosso espírito. E ali vai fazendo uma roupagem tão linda, a túnica nupcial, não é? Que Jesus traz lá em suas parábolas. Com essa túnica de virtudes que entramos no reino de Deus, que encontramos a alegria, a felicidade. Então ninguém coloca um remendo novo em veste velha. Não é possível ter novos comportamentos agindo de maneiras equivocadas, de maneiras antigas. O velho homem precisa ser educado e não ganhar vazão. O novo homem só nasce com novos comportamentos, novas atitudes, pautadas em Jesus. Portanto, quando Jesus também traz, porque esse renascimento, gente, para a gente finalizar sob a rampa final, esse renascimento em Jesus se efetua de diversas formas. Cada um de nós tem a sua estrada de Damasco. É isso que Jesus nos ensinou com Paulo de Tarso. Às vezes a gente renasce pelo amor, às vezes é pela dor. Às vezes o renascimento se opera perante uma profunda dor, uma profunda perda que temos. Às vezes é um sintoma, uma ansiedade, uma depressão. Às vezes é uma dor no corpo. Então, há diversas formas de renascer. E quando despertamos para este renascimento, chamado de Damasco, ecoa dentro de nós
É preciso olhar para as páginas do Evangelho e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Mas, sobretudo, há experiências que somente o amor é capaz de passar, assim como há experiências que somente a dor é capaz de imprimir em nossos espíritos, em nossas consciências. Por isso que é preciso enxergar na dor não somente um instrumento de reparação, mas, sobretudo, de recomeço. Não se revoltar com ela, mas acolher como uma amiga. Mas, sobretudo, como relembra Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é preciso que o homem aprenda a sofrer, porque a dor é santa. Por que a dor é santa, Jefferson? Porque Jesus a glorificou quando caminhou em direção ao Gólgota, mas, sobretudo, mostrou que o homem que carrega a sua cruz, ele renasce, e ele renasce em luz, em alegria. Que o homem que se prontifica a carregar a sua cruz junto dele, ameniza o seu fardo. Portanto, meus queridos, que o chamado de Damasco ecoe sempre dentro de nós. Que nos perguntemos aonde, em que setor, em que local preciso renascer, em que local da minha vida preciso renascer. Compartilhando uma breve experiência, tive Covid tempos atrás e me relembro que estava ali me enxugando com muita dificuldade após o banho, falta de ar, e me relembro que a voz de um espírito amigo me falou na consciência, me tocou o espírito, e ele falava assim para mim: Jefferson, há quanto tempo eu não te vejo sorrir? Aquele sorriso tão lindo que você tinha quando você era criança. Tome cuidado para que as coisas, os afazeres da vida adulta, não sufoquem o que há de melhor em ti. O que essa dor vai te ensinar? E foi embora, gente. Foi embora. Foi embora. E aí eu parei para refletir, fui olhando os locais, os setores que eu precisava renascer, que eu precisava deixar que a mensagem de Jesus penetrasse. Então, que nós possamos vasculhar dentro de nós, aonde que precisamos renascer, de que forma, e utilizar como caminho de renascimento o Cristo, porque o verdadeiro renascimento é em Cristo. Relembremos, há pessoas que reencarnam, mas que não renascem, vagam pela vida, sobrevivem no mundo. Mas quando renascemos em Jesus, nós existimos, e a vida, ela se transborda. O sofrimento se apequena e nós continuamos caminhando com fé e esperança, superando as adversidades. E que a paz do Cristo se faça presente em cada coração que aqui está conosco, que posteriormente virá estar. E novamente, o meu forte abraço a esta casa que é um ponto de luz de Jesus, a iluminar, a acalentar, a consolar tantos corações encarnados e desencarnados. Muito obrigado. Agradecendo o seu trabalho, também as participações que você direcionou para mim. Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho. Vai retornar outras vezes, porque nós vamos continuar esse trabalho. Durante a pandemia, nós encontramos palestrantes excelentes, e Jefferson é desses, que precisa permanecer e trazer sempre a mensagem, e dessa mensagem do lado psicológico do nosso comportamento. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine, que possa fortalecer cada vez mais no seu trabalho. Que assim seja. Muito obrigado, minha irmã. E vamos agora, também vamos agradecer as retransmissoras do nosso trabalho, a TV7 e a Web Rádio Espírita Amigo, que retransmite o nosso trabalho, é todos os nossos irmãos que estão assistindo de forma online. Então, vamos fechar os nossos olhos nesse momento, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade que Ele nos concedeu de estar nesse momento, nesse ambiente de oração, recebendo as dádivas do amor, através da mensagem trazida na noite de hoje.
nós possamos beber da luz do teu amor, fortalecer nossos corações, renovar-nos e encontrar sempre o caminho de equilíbrio, amparo e esperança. Vós, Senhor, permanece conosco. No segundo momento do nosso trabalho, que eu passe, que adoro o sublime e rabi sobre todos nós. Deus nos abençoe.